O Imóvel Class TV está de volta e a nossa entrevista de hoje trata de prazos e exigências sobre prevenção contra incêndios. A gente recebe a vice-presidente do Secov RS, Simone Camargo. A gente conversava na primeira parte dessa entrevista, Simone, que a lei que já está em vigor e que agora, dia 9, portanto, daqui a uma semana praticamente, vence o prazo para que os condomínios entrem com o pedido no Corpo de Bombeiros para o PPCI. Vamos explicar de novo para o pessoal de casa para ficar bem claro. Quer dizer, é preciso até dia 9 de novembro entrar no Corpo de Bombeiros. Quem faz o PPCI é o Corpo de Bombeiros, né? Não, quem faz o PPCI é o profissional que foi o engenheiro ou arquiteto. Engenheiro ou arquiteto. Que entra com pedido no Corpo de Bombeiros. Ele protocola no Corpo de Bombeiros. Isso, ele protocola no Corpo de Bombeiros e a partir dali, já com as definições que existem na lei, dizendo que terá tais adaptações e estabelecendo prazo para essas adaptações. E qual é o prazo que está, em teoria, estabelecido para que isso seja confirmado, enfim, verificado pelo Corpo de Bombeiros, para que saia esse PPCI? Como eu te disse, existem situações que estão dizendo que é em torno de 90 a 130 dias. Isso vai depender da demanda do Corpo de Bombeiros. E eles vão ter que fazer uma avaliação também. As adaptações estão adequadas ou não. A responsabilidade é do técnico, mas tem que passar pelo Corpo de Bombeiros. E lá hoje, em razão da demanda, tem esse prazo. A lei está em vigor, portanto, as pessoas já podem ser punidas, os condomínios já podem ser punidos. Sim, a lei já está em vigor muito antes das suas normas, que agora vieram em 2014, exatamente. Ela já existia anteriormente, então essa obrigatoriedade, até porque tem muitos condomínios que já têm o PPCI. Talvez não adaptado a tal norma hoje, mas ele já existe. Então, estes síndicos terão que ter a atenção de cuidar o vencimento e, a partir daí, renovar o PPCI. No caso de uma pessoa, então, morar num prédio, a responsabilidade da verificação se esse PPCI está de acordo, se é preciso adaptar, é do síndico desse condomínio, é isso? Existem, os condomínios são obrigados a fazerem, todos, vamos assim, não estão obrigados as unifamiliares, casas não estão obrigadas. Casas individuais o resto estão todos obrigados. Os inclusive condomínios de casas geminadas. Exatamente, né? Todos eles. Os síndicos são obrigados a fazer isso. Isso é determinação legal, é por lei. Portanto, ele não tem que ter a ideia de, será que faço, será que não faço? Não, não é possível isso. É obrigação legal, deve ser cumprida. Claro que ele deve levar uma assembleia para que seja discutido o assunto e os demais condôminos saibam. Onde é que está o problema hoje? Quando o condomínio é misto, que se considera misto? É aquele que tem uma loja ou mais de uma loja, ou salas, e outras residências. O condomínio ele tem que ser feito PPCI por um todo da área, 100% da sua área. Ou seja, apartamentos e lojas. 100% dele. Se este condomínio, por alguma decisão errada, decidir não fazer o PPCI, a loja não poderá ser alugada ou renovar o seu alvará de localização. Por quê? Porque a lei diz que somente será dado o alvará de localização. Alvará de localização, o que é? Atividade. Vai abrir um negócio, para abrir tem um que ter negócio. alvará. Eu estou com uma loja desocupada e eu quero colocar ali, alugar para alguém. Este alguém vai lá para colocar uma casa de calçados. Ele tem que ter um alvará de localização. A atividade permitida pela SMIC estar ali. Se não tiver o PPCI, não vai ser dado. Aí começa o conflito. Por quê? Porque os condomínios, muitas vezes, não têm condições financeiras ou vamos dizer, por situações que aqui não vem o caso, decidem não fazer. Prejudicam a loja. O proprietário poderá se sentir com isso lesado e buscar do condomínio uma condição de mudança, vou falar nesse sentido, tá? O que hoje nós temos? Casos de que os condomínios não queiram, porque o síndico ou não tomou conhecimento, ou a Assembleia achou por bem não fazer, de forma errada e ilegal, porque tem que ser feito. E aí um proprietário de loja não consegue fazer a sua locação, ou a loja já está lá com a sua atividade,
e não consegue renovar. Bom, é regra, é lei, tem que fazer. Exatamente. E é segurança, né? É segurança. Então, você que mora num condomínio, ou seja, um apartamento seu, ou uma sala alugada, ou um apartamento alugado, lembre o seu síndico, é obrigação fazer o PPCI ou atualizar-se a essa nova legislação, e o prazo é agora, dia 9. Né? Eu até quero lembrar que o síndico, uma das situações que ele se responsabiliza quando ele assume o cargo é de fazer cumprir a lei. Ele responde civil e criminalmente perante aos demais condôminos, e aí fala-se em 100% dos condôminos, inclusive ao da loja, a responsabilidade de executar aquilo que é determinado. Tá certo. Essa vice-presidente do Secov RS, a Simone Camargo, conversando com a gente. Obrigada pela participação, Nós Simone. que agradecemos. E lembrando que no site do Secov RS há informações sobre a legislação, e no site do Corpo de Bombeiros há uma série de orientações, inclusive modelos de documentos importantes para começar tanto os processos como a solicitação de vistoria, o memorial descritivo do prédio, da instalação hidráulica, das saídas de emergência, dos extintores e outros itens que são obrigatórios. O site é bombeiros-bm.rs.gov.br. O programa de hoje celebrou a inauguração do Instituto Ling, com um prédio super moderno aqui em Porto Alegre, mas termina com resgate à arquitetura de outras épocas. Visitamos o Centro Histórico Cultural Santa Casa, que foi inaugurado nesse ano numa construção do século passado, restaurada para abrigar arte. Quem passa na frente do Complexo Hospitalar Santa Casa e vê 8 casinhas coloridas com portas lado a lado, nem imagina que se tratam de construções do ano de 1906. A minha senhora nasceu aqui. Agora reformou, ficou muito bonito, ficou muito bom. A fachada é só a parte externa do Centro Histórico Cultural, um espaço criado para guardar a história do hospital e também da cidade de Porto Alegre. As casinhas foram construídas em 1906 e elas tiveram como objetivo serem casas de aluguel e, com a renda dessas casas, servirem de subsídio para a assistência realizada com os pacientes que não tinham condições de pagar pelo atendimento. Essa é uma das portas de entrada das casas pela Avenida Independência. Para fazer este lugar em que nós estamos, que abriga hoje a biblioteca do Centro Histórico Cultural, foi feito um rebaixamento do piso de 1,35 m. É um processo doloroso. Eu trabalho com pré-existência e com o meu tempo de envolvimento aqui com as casinhas, criou um certo afeto com elas que me dificultou, assim, eu achava agressivo cada vez que tinha uma reunião de projetos complementares e que tinha que abrir isso, abrir aquilo. Tem tubulação por tudo, nós temos sprinkler, tubulação de água, são dutos grandes, então não se vê, mas ela é toda dilacerada para ficar isso que está aqui, né? Nós temos essas paredes laterais que são inteiras, se mantém, a gente entende o que é a divisão das casas, mas nós não temos mais a compartimentação doméstica dessas casas, que essa domesticidade, nesse caso, não interessava mais e não nos servia. Para dar vida a essa construção, um projeto arquitetônico foi executado com muito cuidado, já que ao iniciarem as escavações foram encontrados objetos soterrados, que fazem parte da história do hospital. E até a transparência da parede de vidro que separa o Museu das Pessoas teve um propósito. Você vê a história atrás do vidro e as pessoas que circulam dentro da exposição, que são o motivo das futuras histórias. O acervo do centro tem 8.000 objetos, entre frascos de remédios, imagens sacras e utensílios. Os mais antigos datam do século XVIII e tem também um arquivo com 11 quilômetros de documentos antigos impressos. E ele está dividido por inúmeros módulos. Esses módulos contam os diversos fazeres da instituição. Os fazeres das enfermarias, da Casa da Roda, das crianças abandonadas e das relações da Santa Casa com a cidade. Mas todo o esforço valeu a pena. Além do museu, o centro abriga um teatro com 290 lugares, um bistrô, uma loja, uma sala multiuso para receber exposições, a biblioteca, o arquivo e uma sala educativa.
Por este espaço passam cerca de 1.300 pessoas todos os meses. Preservar não somente a história da Santa Casa, e sim a história do Rio Grande do Sul. Quem nunca teve um parente que passou pela Santa Casa? A Santa Casa auxiliou nas enchentes das décadas de 40, das décadas de 60, cedeu pracinhas para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, corpo clínico, corpo de enfermeiros, enfim, ela está diretamente ligada à história do nosso povo. Foi muito interessante porque a gente consegue ver o trabalho que foi feito aqui, o sofrimento desse pessoal até chegar nessa altura. Então a gente vê que hoje estamos bem desenvolvidos e eles também continuam na frente ainda com o desenvolvimento deles na parte da medicina. O povo que não tem história não tem futuro, né? E eu acho que isso aqui é louvável, o que eles estão fazendo de manter essa exposição aí para o povo, deixar aberto sempre para o povo não esquecer o que se passou aqui e o que está por vir ainda com a dedicação desse pessoal. O Imóvel Class TV volta no próximo sábado. Tem um feriado tranquilo e até semana que vem.